Olá, pessoal. Nós vamos fazer um simulado essa semana e nós vamos utilizar esse arquivo aqui para poder a gente revisar os principais pontos que a gente viu nesse período de distanciamento social, tá? Aqui está a capa do arquivo English Language e a pergunta Do you speak English? Né? Você fala inglês? Vai ser uma revisão geral, tá? Que eu coloquei aqui para a gente relembrar, para ver o que ficou bem assimilado dos principais temas que nós estudamos, para a gente fazer o simulado. Então, vou começar aqui com sustainability, sustentabilidade, né? Nós vimos com esse subtema aqui, que era uma associação de artesãos, né? Associação Amor Peixe, e eles trabalhavam com handicrafts, tá aqui ó, em preto, handicrafts quer dizer artesanato, né? Trabalhar com artesanato, primeira coisa que é necessária é a creativity, né? Tem esses símbolos para a gente lembrar aqui do que é creativity, criatividade. E essa criatividade precisa levar em consideração o environment, né? Tá aqui essa imagem que representa bem o environment, o meio ambiente, que deve ser levado em consideração porque o artesanato trabalha com materiais, né? Que podem vir de várias origens. Então, é importante que esse artesanato seja produzido de forma sustentável, ou seja, que seja um sustainable handicrafts, um artesanato sustentável. O que é sustentável? É quando você produz bens de consumo, mas está preocupado em não acabar com essa matéria-prima que vem do meio ambiente, né? Que vem das árvores, que vem derivados da madeira, do petróleo e tudo mais. Então, é quando você está preocupado em não exaurir, não acabar com os recursos naturais assim, de forma indiscriminada e irresponsavelmente, né? Ou então, quando você também está preocupado em não agredir o meio ambiente. E como é que você faz isso? Você escolhendo materiais para produzir seus artesanatos que se tornariam lixo, né? Materiais que iriam para o meio ambiente na forma de lixo. Então, para você produzir o seu handicraft, seu artesanato, né, tem essa imagem aqui, é interessante você trabalhar com waste materials, com materiais recicláveis, ou seja, resíduos, materiais como essas caixas de papelão aqui, que normalmente iriam para o lixo, aí você reaproveita para fazer objetos como esses, essa laminária, essa caixinha aqui, né? Claro, sendo pintada, depois decorada. E aqui estão os profissionais do handicrafts, né? Que tem aqui a craftswoman, artesã, trabalhando alguma coisa que parecido com crochê, não sei como é que chama essas modalidades de trabalho artesanato com essas linhas, né? Bom, mas é algo nesse sentido. E aqui tem também o craftsman, o artesão, nesse caso um escultor, né? Ele está fazendo estátuas aqui, provavelmente em madeira. Então são os profissionais do artesanato aqui, craftswoman e craftsman. Bom, e para melhorar a produção desse artesanato, para você fazer com mais qualidade, saber como distribuí-lo no mercado de consumo e tal, né? Você pode aproveitar para melhorar a qualidade do que você produz em Capacity Building Courses. Capacity Building Courses. O que é isso? São cursos de capacitação, tá? Esse cara aqui, ele está dando um curso de capacitação, está mostrando algo no quadro, tem slides para esses artesãos aqui, para você melhorar a sua produção, a organização, a distribuição e dar mais qualidade aos seus produtos, né? E se você fizer isso, você vai gerar income, você vai gerar renda, né? Dinheiro no bolso. Então, cursos de capacitação, além de trazer qualidade para os seus produtos, melhora a sua income, a sua renda, ok? Outro tema que a gente viu foram os phrasal verbs. Isso aqui é muito importante. É talvez o aspecto linguístico que mais atrapalhe a aprendizagem da língua inglesa, são verbos formados por duas palavras. Essas duas palavras vão significar uma coisa só em português. Aqui diz, ó, são verbos da língua inglesa formados por duas palavras, né? Um verbo e uma preposição, que expressam um significado apenas. Por exemplo, quando um verbo é usado só, no caso do verbo go, que é o verbo, eu coloquei aqui sair, mas é o verbo ir. Então, go é o verbo ir e ele tem um significado aqui só, né? Verbo ir. Quando este mesmo verbo é usado junto de uma determinada preposição, no caso out, aí go out já significa sair e não mais o verbo ir,
tá? Ele assume outro significado. Então a gente tem essa frase aqui, ó. Eu vou para Campina Grande para trabalhar de segunda a sexta e saio com os amigos nos sábados. Essas duas imagens mostram isso, ó. Ele indo trabalhar e saindo com os amigos no sábado. Como eu diria isso em inglês? Vou usar o verbo go em duas situações, ó. I go to Campina Grande to work from Monday to Friday. Aqui no primeiro go, vermelhinho, é eu vou, né? Eu vou. Depois da vírgula. And I go out with friends on Saturdays. Eu saio, aí aqui go out já significa sair, né? Eu saio com os amigos nos sábados. Então go é ir, go out é sair. Go out, no caso, é um phrasal verb. Outro exemplo que foi usado no exercício que a gente fez, ó. Please go back to your seat. Isso é o que o comissário de bordo aqui estaria dizendo para algum passageiro que está andando no corredor na hora que o avião vai decolar, né? Aí ele diz, por favor, volte para o seu assento, né? O verbo go, que é o verbo ir, aqui go back está no sentido de voltar. Esse exemplo aqui, ó. O cara está dirigindo, recebeu uma ligação, ele não pegou o telefone, atendeu no multimídia do carro, é claro, né? A pessoa pergunta, where are you? Onde você está? Aí ele diz, I am going back home now. Esse go back que está aqui, ó, go back, que é voltar, né? Que aqui está no imperativo, volte. Aqui ficou no gerúndio, ing, ó. Indo, no caso, se fosse apenas o verbo ir, mas como é go back, going back ficou voltando, né? Então, quando a gente conjuga um phrasal verb, a gente só mexe no verbo mesmo, nessa primeira palavra. A segunda fica invariável. Se ele estiver no presente, no passado, no futuro, no gerúndio, a gente só vai mexer aqui em go. O back fica do mesmo jeito sempre, tá? Então, going back, voltando. Eu estou voltando para casa agora. Nesse caso aqui, a gente tem o verbo work, que normalmente é trabalhar. A gente sabe, né? Mas quando a gente usa a forma workout, aí fica se exercitar. Então aqui tem uma pergunta com o will antes do sujeito. Ó. Will you work out this afternoon? Você irá se exercitar esta tarde? Outra frase, to work out is very good. I love it. Né? Se exercitar, agora está com um to aqui antes para mostrar que o verbo trabalhar, ou no caso, o verbo se exercitar, está no infinitivo. Trabalhar é muito, desculpa, se exercitar é muito bom. Eu adoro, eu amo, né? Love it. Outro exemplo, ó, Martin works out every day. Martin se exercita todos os dias. E esse S aqui, professor, o que é que é? É o verbo sendo conjugado no presente com o sujeito de terceira pessoa de singular. A gente trabalhou isso no início do ano, vocês devem lembrar, né? Então, novamente, eu conjuguei o verbo, só o work que modifica aqui, fica com S. O out fica invariável, tá? Outro exemplo, I'm working out now. Eu estou me exercitando agora. Então, working out, exercitando-se, tá bom? Isso é os phrasal verbs, é importante lembrar deles. Outro tema que a gente trabalhou foi o consumerism and conscious consumption. É o consumismo e o consumo consciente. O que é isso? Consumismo é quando você consome muito, você gasta muito dinheiro comprando bens de consumo, até além do que você precisa, sem pensar nessas situações de consumo, né? Já o consumo consciente é quando você pensa, você planeja seus gastos, você compra realmente só o que você precisa, você pensa se é realmente necessário que você vá gastar o seu dinheiro nisso, naquilo, se há uma boa motivação, e também pensar na qualidade da produção dos produtos que você compra, né? Você não vai estar alimentando, quando você compra, você não vai estar alimentando uma produção irresponsável. E um exemplo aqui, ó, de produção irresponsável, estava nesse texto. Just think you only need 29 more to make a coat. Ou seja, apenas pense, você precisa de mais 29 para fazer um casaco. Mais 29 o quê? Mais 29 desses animaizinhos aqui, ó. Ou seja, 29 mais este, né? 30 precisam morrer para fazer um casaco de pele. Uma fur, pele, né? No caso, casaco de pele. E aí o texto tinha essa postura aqui do autor. Peguei o trechinho para a gente lembrar. Ó. If you're thinking about buying a fur, don't. Se você está pensando sobre comprar uma pele, né, um fur, um casaco de pele, don't. Não. Esse é o não do presente. Não, não compre, né? Por quê? Aí ele responde, because no matter how many reasons you have for wanting one, there are 30 good reasons not to.
porque não importa, né, no matter, não importa quantas razões você tenha para querer um casaco de pele desse, há 30 boas razões para não querer. E que 30 razões são essas? São esses 30 animais que precisam morrer para fazer um único casaco de pele. Então, o autor do texto está preocupado com o consumo responsável, o consumo consciente. A gente evitar comprar casacos como esse, porque eles matam 30 animaizinhos desses só para fazer um casaco, quando a gente pode comprar um casaco de outro material, que também vai aquecer a pessoa, né? Outro tema que a gente trabalhou foi a empatia. E aqui a gente tem a música Empathy, da cantora canadense Alanis Morissette, que fala sobre empatia nessa música. Tem algumas palavras aqui nesse coração ao redor da empatia, ó, que tem a ver com esse tema. Sentimentos, presença, se conectar, né, compaixão, tudo isso faz parte da empatia. A empatia que é aquela ideia de se colocar no lugar do outro, mas não só se colocar para tentar saber o que ele está sentindo, mas para dar apoio, para compreender, para evitar julgamentos e dar uma força, né? Isso aqui é o básico da empatia. Tem aqui trechos da música, né, que a gente trabalhou, que eu tirei para a gente usar no simulado. Vocês vão dar uma olhadinha, tem a tradução aqui, no simulado não vai ter a tradução. É bom olhar a música toda, mas eu tirei umas partes principais aqui, tá legal? Seguindo, a gente trabalhou a passive voice, a voz passiva, né? Basicamente, ela funciona assim. A voz ativa é quando o sujeito, ele é sujeito e ele está no foco da ação, né? Por exemplo, os poetas escrevem poemas. O foco aqui é os poetas. O que é que eles fazem? Eles escrevem poemas. O que você disse primeiro é o que está em evidência. Então, quando você tem uma frase na voz ativa, o modelo básico é assim: eu faço algo. Quando é na voz passiva, algo é feito por mim. E no passado, eu fiz algo. E na passiva, algo foi feito por mim. Vamos pegar uma frase no futuro: eu farei algo. E como fica na passiva? Algo será feito por mim. Então, quando eu digo que eu farei algo, eu estou em evidência. Quando eu digo que algo será feito por mim, eu tirei o foco de quem faz, que sou eu, e coloquei o foco na coisa que será feita, né? Algo será feito por mim. Então, tem um exercício aqui para mostrar isso. Ó. Tem várias frases em vários tempos verbais. Ó. Poets write poems. Os poetas escrevem poemas. E como ficou na voz passiva, que é a parte que tem a tradução. Os poems are written by poets. Os poemas são escritos por poetas. Vamos pegar agora uma frase no passado aqui. Ó. The kids brought some toys. Os garotos trouxeram alguns brinquedos. E na passiva, some toys, que era o objeto da frase, passou a ser o sujeito, ó, inverteu aqui. Ó. Alguns brinquedos foram trazidos pelas crianças. As crianças agora é o objeto, está lá depois do verbo. Aqui está a tradução da voz passiva. Lembrando que verbos regulares, tá? Como no caso aqui de robbed, eles fazem o particípio com ed, tá? Aqui, ó, particípio na voz passiva, tá? Já os verbos irregulares, como no caso de write aqui, ó, eles têm uma forma de particípio bem específica para cada um que a gente vê na lista dos verbos irregulares. Então tá aqui, written é o particípio de write, tá? Estou só relembrando os pontos, claro, vocês podem voltar lá no conteúdo da aula que está lá no Classroom mesmo e ver o arquivo explicando, né? Tem mais detalhes lá. Só lembrando aqui, ó, verbos regulares se constrói dessa forma aqui, ó, construct, constructed. Start fica started no particípio. E os verbos irregulares, né? No caso de write, tem written, que é o particípio dele. No caso de bring, tem brought, que é o particípio de trazer. E você encontra isso na lista dos verbos irregulares, tá? Por último, a gente tratou de um tema aqui que era distinguishing facts from opinions, distinguindo, né, diferenciando fatos de opiniões. Você tem um texto, quando é um texto argumentativo, ele vai ter um fato, um acontecimento, uma coisa que está sendo discutida, e vai ter o posicionamento do autor sobre esse tema, sobre essa ideia, sobre esse fato. Esse posicionamento é a opinião, né? Nesse texto falava que, eu vou traduzir aqui, ó, ambos pacientes e colegas médicos geralmente não pensam sobre aqueles de nós que praticam a medicina musculoesquelética, a cirurgia e a reabilitação como componentes essenciais do sistema de saúde. Contudo, quando 40%
das visitas primárias, a procura dos pacientes, né, primária, estão relacionadas com o sistema músculo-esquelético, eles, ó, 40% é dessa área. We definitely play a large role in meeting patient needs. Nós definitivamente temos um grande papel, nós desempenhamos um grande papel em atender às necessidades desses pacientes. Então, ele diz, nós desempenhamos um grande papel. Ele está se posicionando, ele está dizendo que deixar esse tipo de cuidado com o sistema músculo-esquelético de lado não é uma boa ideia nesse período de pandemia, porque o texto antes desse trecho aqui, ele fala que está acontecendo a pandemia, que a pandemia é grave, que é perigosa, a gente tem que ter cuidado, mas que está acontecendo esse fato. Tanto pacientes quanto outros médicos estão deixando isso de lado na pandemia. E ele diz, não, isso aqui é importante, isso tem que continuar sendo feito, claro, com todos os cuidados, né, mas tem que continuar sendo feito. E aqui em vermelho ele se posiciona. Nós definitivamente desempenhamos um grande papel em atender essas necessidades dos pacientes. Ele continua dizendo, com o cancelamento ou atraso de todas as cirurgias eletivas, que é aquelas cirurgias que não são de urgência, né? Com o atraso de todos os procedimentos cirúrgicos eletivos e a limitação de visitas, né, dos pacientes ao ortopedista, we have been set aside to some degree. Nós temos sido deixados de lado em algum grau. Então ele está se posicionando, ó, estão deixando de lado, não é uma boa ideia. Quando ele diz isso, é uma crítica, né? Ele está se posicionando, tá? Então, qual é o fato aqui, ó? O fato, claro, tem uma parte do fato que eu não coloquei aqui porque o texto é maior, não ia caber aqui. Mas o fato, ele se divide em duas partes. Primeiro, a pandemia, né? Que está causando o fechamento de alguns estabelecimentos e instituições para proteger as pessoas, que está fazendo elas pararem de trabalhar presencialmente. E também um outro fato é que alguns pacientes e médicos estão achando que a medicina musculoesquelética deve também ser deixada de lado por enquanto, nesse período de pandemia. E o autor se posiciona, ele dá a opinião dizendo que 40% da procura é dessa área, então não pode deixar de lado, isso é importante, eles desempenham um grande papel. Isso é opinião, tá? Esse texto também vai ser trabalhado lá no nosso simulado. E aqui também temos o Comparative of Equality and Superiority, né, o comparativo de igualdade e superioridade. A gente trabalhou aí vendo que tem algumas regrinhas para a gente fazer comparações em inglês dependendo do tamanho da palavra, né? Se é adjetivo de uma ou duas sílabas, se é adjetivo de mais de duas sílabas, se ele termina em Y. Então a gente vai comparar esse carro que custa 100 mil reais com essa casa que também custa 100 mil reais. É o comparativo de igualdade, né? A gente viu que a gente usa as, o adjetivo para fazer a comparação, e novamente as para comparar, né? Duas coisas num grau de igualdade. Então, this house is as expensive as that car. Esta casa é tão cara quanto aquele carro. Então fica tão cara quanto aquele carro. Comparativo de igualdade, né? Fazer o comparativo de igualdade é sempre assim, as, adjetivo, as. Agora o comparativo dessas duas pessoas aqui, ó. Esse senhor aqui e essa mulher que aparentemente é mais nova que ele. Então a frase é: My uncle is older than my mother. Meu tio é. Aí old significa velho. Então older quer dizer mais velho, né? Mais velho, ó. Esse ER foi acrescentado na palavra, né? Mais velho do que, esse than é do que minha mãe. Meu tio é mais velho do que minha mãe. O tio tem 50 anos de idade e a mulher aqui ela tem 35 anos. Então ele é mais velho do que ela, né? Como é que diz isso em inglês? Meu tio é older, mais velho. Old é velho, older, mais velho. Do que, essa palavra é importante, do que minha mãe. Isso é uma outra forma de comparativo, agora acrescentando o ER, que é o comparativo de superioridade, né? Isso é mais alguma coisa do que aquilo. E aqui tem uma outra forma de comparação, essas são frases que vocês mesmos produziram nas aulas nossas, tá? Dogs are more active than cats. Quando o adjetivo é de mais de duas sílabas, né? A gente vai, em vez de botar R aqui para fazer o comparativo de superioridade, a gente vai usar a palavra more, que significa mais. Claro, é bom voltar no arquivo da aula e ver as regras direitinho para relembrar. Aqui é só o básico, né? Então, os cachorros, né, os cães, são mais ativos, more active, mais ativos do que os gatos, tá? Comparativo de superioridade, dessa vez com more e não com o ER.
Muito bem, então a gente finaliza aqui a retrospectiva dos conteúdos, tá? Vocês vão dar uma olhadinha com mais detalhe para fazermos posteriormente o simulado sobre todos esses temas aqui. Então valeu, gente. Um abraço para vocês e até a próxima.